fala agora sobre Carlos Lupe. Ele foi delatado no esquema do roubo dos aposentados. A delação partiu de André Fidelis e Virgílio de Oliveira Filho, antigos dirigentes da Previdência. Eles mencionaram o ex-ministro nas delações premiadas. Vale lembrar, Maurício, que o Carlos Lupe ele foi afastado do Ministério da Previdência depois da operação da Polícia Federal. O PT vive se gabando lá na CPMI de que foi no governo Lula que as fraudes foram descobertas, que eles colocaram fim nos descontos não autorizados, mas na verdade não é bem assim. Foram medidas judiciais, né, que inclusive afastou o ministro Carlos Lupe. Não foi uma exoneração que partiu do governo Lula, nem mesmo ele pediu para sair. Foi uma medida judicial que afastou ele do Ministério da Previdência. E agora, mais uma evidência de que ele estava envolvido. Afinal, como é que todo esse esquema acontece e o ministro responsável pela pasta, não está sabendo de nada, né? Fica difícil. Agora, com essas delações, você acredita que finalmente pode sair um mandado de prisão preventiva? Porque até então ele está aí livre, leve e solto, só se afastou do cargo. Sua avaliação em relação ao Carlos Lupe, Maurício? Olha, Berenice, se depender do relator e do presidente da CPMI, com certeza, logo emitem aí um pedido de prisão preventiva para o Carlos Lupe, e quem acredita que ele não tem nada a ver, que ele não sabia de nada, realmente está em outro mundo, tá por fora, né? Até porque algumas investigações já revelaram que ele ficou sabendo, né, disso tudo, de tudo que estava acontecendo ainda no começo do governo, e passou quase um ano aí sem fazer nada. E nesse período em que ele não fez nada, né, cerca aí de 80 milhões, né, que é o que estava sendo conversado até então, partiam aí para 248 milhões em fraudes. E aí ele não fez nada nesse período. E analisando ali a participação vergonhosa dele na CPMI, ele tentou blindar, falou que todo mundo era bom, que não sei quem era bom, e a gente viu ali que eles têm, né, ali o exército da base governista ali, Randolph, Paulo Pimenta e companhia, inclusive a Soraya Tronic, né, que se elegeu aí com o nome do Bolsonaro, traidora de mão cheia, estava ali para defendê-lo e para fazer aquelas perguntinhas, né, que levantar a bola para ele sacar, né, para ele cortar, perdão. Então, e aí quem acreditou, né, ou quem estava acreditando que ele não sabia e que ele não tem nada a ver, eu sinto lhe dizer que ele tem muito a ver e tem muito a esclarecer. E para quem não lembra do Carlos Lupe, foi ele que entrou com uma ação que deixou o presidente Bolsonaro inelegível, né? Então, é um cara totalmente de esquerda, da ala mais radical, é um cara totalmente ligado aos movimentos sindicais, aos sindicatos, inclusive tem fortes relações com o Sindinap, fortes relações com o irmão do Lula, o Frei Chico. Então, todos esses descontos sindicais, né, esses consignados, com certeza ele sabia de tudo, e o que resta saber é se ele tinha envolvimento, né? Que eu também não acredito que ele não tinha nenhum envolvimento com tudo isso, porque tratando-se de esquerda, uma ala mais radical, aquela esquerda sindicalista, né, aquela esquerda mais revolucionária, que o Lula já abandonou há algum tempo, mas ele tem ali os dele ainda para não deixar esses votinhos, né, essa turma de fora, os companheiros, né, para não deixar de fora. Então ele continua com essa turma mais radical, mais revolucionária debaixo da asa. E o Carlos Lupe, ele é um guerreiro do Lula, né? Ele já declarou isso, que é um soldado do Lula. Então, com toda certeza, ele sabia de tudo. Ele tem laços com o careca do INSS, laços com toda a rede ali de sindicatos. E a gente não pode esquecer, né, que o Bolsonaro, assim que assumiu, ele propôs o quê? Que os trabalhadores não pagassem mais aquele desconto, né, aos sindicatos. E assim que o Lupe assumiu, foi a primeira coisa que eles revogaram, né? Então, sempre trabalhando e para ajudar os sindicatos
o PDT tem esse histórico aí muito antigo, né, em prol dos sindicatos, e agora a gente quer ver o quê? A gente quer ver essas delações andarem, né, e já que esses dois dirigentes, né, que já estão presos aí desde novembro, porque são um elo mais fraco, então a gente sabe que a corda arrebenta sempre no elo mais fraco. Agora também, né, já está avaliando fazer um acordo de delação, porque a família já foi ameaçada de entrar nas investigações, que é o Careca do INSS. Então a gente está aguardando ele fechar um acordo, porque ele era o cabeça do esquema, né? Então o Antônio Carlos Camilo, Careca do INSS, ele era o cabeça de todo esse esquema. Então a delação mais aguardada de ser aí acordada é a do Careca do INSS. Mas a delação desses ex-dirigentes ainda vai mostrar muita coisa, né? Como já entregaram o Lulinha, outros políticos, agora também fazem menção ao Carlos Lupe, que estava ali, o chefe da pasta, como você bem disse, Berenice, foi afastado ali, acho que para não dar muita rusga para o governo, e está achando que está tudo bem. Então, o que a gente espera, e o que eu espero da CPI, analisando o que estão fazendo até hoje, eu acredito que sim, eles vão entrar com esse pedido de prisão preventiva, e aí a gente espera também que o STF, né, na pessoa do André Mendonça, autorize essa prisão. Afinal de contas, os cabeças têm que ser presos, os cabeças têm que se explicar, e a gente precisa, de fato, ter a devolução desse dinheiro, porque assim, o governo declara que eles estão devolvendo dinheiro, só que como estão devolvendo um dinheiro que não foi devolvido para os cofres públicos? Então, quem está pagando somos nós, né? Então, a gente espera que realmente os cabeças sejam presos, responsabilizados e devolvam aí todo esse dinheiro que é do povo, é dos aposentados. Pois é, só fazendo um adendo, já que você falou, né, quem paga essa conta somos nós. Essa semana, Pedro e Maurício, fiquei sabendo que o seguro defeso, que é um salário mínimo, um benefício que os pescadores recebem por todo o país, também teve mutreta nisso, né? Descontos dissociativos e eles cadastrando pescadores fantasmas para gerar, então, um benefício. Muitas vezes esse benefício nem ia para o CPF daquela pessoa ou chegava só parte desse dinheiro, né? E eu descobri nesta semana que muitos ainda estão validados, não cancelaram, continuam pagando, sabe? É um escárnio. Quer dizer, por que ainda não cancelaram, não fizeram um pente fino? Ainda está rolando a roubalheira, né? Não foi cancelado os descontos, nem mesmo os benefícios dos pescadores fantasmas. Um absurdo. Pedro, mas quero te ouvir também com relação ao ex-ministro do governo Lula, Carlos Lupe, que por enquanto vinha sendo blindado, mas aqueles que já foram presos, no caso esses dois servidores da Previdência, tanto o Virgílio quanto cadê o outro nome dele, gente? André? Acabei de falar o nome dele aqui. Virgílio e André Fidelis. Eles delataram não só o Lulinha, como também Carlos Lupe. Fica cada vez mais difícil negar a participação, não? Exatamente, meu querido. Eu acho que na minha primeira participação aqui na Revista Exata eu falei, Carlos Lupe é, no mínimo, um prevaricador. No mínimo. No mínimo. Naquele momento. Ele teve acesso às informações, ele podia ter, logo no início, né, podia já ter interferido na continuação de toda essa roubalheira aí que escancarou, né, o mau caratismo desses gestores públicos, que na verdade de gestores públicos não tem absolutamente nada. O gestor público, ele está ali para servir ao público. Mas os lulistas, a base, os asseclas do Lula, eles não estão ali para servir ao público, eles estão ali para se servir daquilo que é público e ficar rico, né? Ficarem ricos, milionários, né? Por conta de desvios, né? De recursos públicos dos pagadores de impostos, né? Dos mais pobres aqui do nosso país, como esse escândalo do INSS. Eu sempre falo aqui, dentro da corrupção, há prateleiras, né? Por exemplo, o lutador do UFC, você tem o John Jones, e tem um lutador que está entrando agora no UFC. Os dois são lutadores do UFC, mas há níveis nesse jogo, né? E John Jones está lá em cima. Eu falo para vocês, o crime contra idosos, né, contra aposentados, gente que trabalhou uma vida inteira e naquele momento ali que o objetivo é usufruir de tudo aquilo que a pessoa já produziu ao longo da vida, 40 anos trabalhando ali aproximadamente, esses vagabundos, esses bandidos, né, eles se beneficiam
do dinheiro dessas pessoas. Jair Bolsonaro tentou impedir que essas renovações desses descontos, né, acontecessem automaticamente todo ano, e a esquerda foi contrária. Na época, né, eu já falei aqui para vocês, eu pensei que a esquerda interpretava que a galera, né, os senhores, os idosos, não tinham capacidade para tomar decisões por conta própria. E eles queriam isso aí para poder ter poder de barganha de articulação política, né, junto em frente a esses sindicatos. Mas hoje está muito claro que não tem nada a ver com isso. É porque eles queriam pegar o dinheiro dos velhinhos, dos idosos que trabalharam a vida inteira, e ficar ricos, para ficar milionários, para impulsionar campanhas, porque o filho do Carlos Lupe, que trabalha no governo do Eduardo Paes, é subsecretário aqui no município do Rio de Janeiro, ele é pré-candidato a deputado estadual pelo próprio PDT. Ou seja, esse dinheiro aí, você pode ter certeza absoluta que, óbvio, parte é para enriquecimento ilícito, mas parte é para Caixa 2, para impulsionar campanhas políticas. Aí vem jovens aqui querendo disputar a eleição e mudar os rumos do nosso estado, da nossa nação, são obrigados a competir com esses vagabundos, asseclas, idiotas, né, que usufruem daquilo que é público para enriquecimento ilícito e para fazer campanhas utilizando o Caixa 2. É uma coisa absolutamente deletéria, né, e ridícula, né? Então, veja, o Carlos Lupe, não podemos esquecer que há 10 anos atrás, na verdade em 2011, né, no governo da Dilma, o Carlos Lupe já renunciou a um cargo que ele tinha no próprio governo, né, de ministro também, da Dilma, por acusações de corrupção, por acusações de desvio de recursos públicos. E aí o Lula agora vem e traz o Carlos Lupe de volta, praticamente um réu confesso. Carlos Lupe, todo mundo sabe, envolvido com o que há de pior na política. Carlos Lupe, que também é aqui do Rio de Janeiro. E sabemos, óbvio, que o Alessandro Stefanuto, que era o presidente do INSS, durante toda essa roubalheira que escancarou, né, o antro de corrupção que se tornou esse desgoverno do PT, o Alessandro Stefanuto é muito próximo tanto do careca do INSS, quanto do Carlos Lupe, quanto do Lula. Alessandro Stefanuto é um dos melhores amigos do Lula. Ou seja, fica óbvio, né, que para que tudo isso acontecesse, teve o aval do maior ordenador de despesa da administração pública federal, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Para que haja corrupção, não há possibilidade de haver corrupção se não tiver cumplicidade daqueles agentes corruptores com os cargos eleitos, com os deputados, com os ministros e, principalmente, quando a gente fala de administração pública, no âmbito municipal, estadual e federal, com o prefeito, com o governador e com o presidente da República. No final das contas, Berenice, o ministro, se ele não for deputado ou se ele não for senador, nesses casos, se tratando de administração pública federal, ele é demissível. Se ele é demissível, ele é só mais ali um fantoche do presidente da República e está ali para fazer o que o presidente mandar. Ou seja, ele não tem vontade própria, ele está ali para seguir ordens. É óbvio que, se tratando de Lula, o Lula é muito leal, né, e sabe recompensar muito bem aqueles que fazem o que ele manda. É só você analisar que todos os amigos do Lula estão soltos, ricos e com seus devidos direitos políticos resguardados. Zé Dirceu, réu confesso, como operador do Mensalão, vai disputar a eleição para deputado federal agora por São Paulo. Vai disputar a eleição para deputado federal por São Paulo. Zé Dirceu, que é réu confesso, dos maiores escândalos de corrupção da história, agora vai pedir seu voto. Você que nos assiste de São Paulo, isso é um tapa na cara do povo brasileiro. Isso não existe. O cara que já foi, inclusive, que é réu confesso, por desviar recursos públicos, ele não pode voltar para se lambuzar de novo daquilo que é público. Isso aí tem que ser, no mínimo, inegibilidade vitalícia. Se ele acredita em vida após a morte, em reencarnação, legal para ele. Na reencarnação ele tenta de novo. Nessa vida acabou para você, Zé Dirceu. Então, infelizmente é isso. O Brasil hoje ele falta basicamente uma lona para virar um circo. Carlos Lupe, todo mundo sabia que ele era um dos operadores, né? Porque ele não tem como ser um prevaricador tão idiota. Já foi ministro, já foi parlamentar, já foi presidente de partido, já foi presidente do PDT. Não tem como um cara que chega nesse patamar ser tão idiota. Aí você vai falar para mim, não, mas a gente já teve uma presidenta que era uma idiota também. Tudo certo. Mas, nesse caso, não faz o menor sentido. Ele era um dos operadores. Ciro Gomes, por exemplo, há 6 anos atrás, falou, bota a minha mão no fogo pelo Carlos Lupe. Ele tem minha confiança cega. Você acabou de queimar sua mão, Ciro Gomes. E agora você ainda quer apoio de Bolsonaro para ser governador.
Ou seja, esses trabalhistas aí, discípulos de Lionel Brizola, né, que ali é uma holding basicamente do ditador Getúlio Vargas, eles são, na verdade, defensores de roubalheira. Eles não estão nem um pouco preocupados com direitos trabalhistas, com classe trabalhadora. O que essa turma, na verdade, está preocupada é em desviar recurso público.